Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda Nigre Faria. Vamos trabalhar juntos no curso de Ciências Contábeis a disciplina Legislação Social. A ideia é proporcionar a vocês uma visão panorâmica, uma visão ampla e crítica sobre a formação da legislação social no Brasil. Então, a princípio, vamos falar um pouco sobre o surgimento do direito do trabalho, a consolidação do direito do trabalho como um ramo autônomo. Vamos falar também de institutos, que são os principais, que envolvem a temática trabalhista, a rotina trabalhista nas empresas. Então, nós vamos abordar, por exemplo, o contrato de trabalho, de que maneira esse contrato de trabalho deve ser registrado na carteira de trabalho, o que constitui uma relação de emprego, quais são os princípios que regem essa relação de emprego, quais são as fontes que nós vamos utilizar para conduzir o dia a dia dessa relação de emprego. Então, quais são os diplomas, os institutos que vão ser aplicados no contexto dessa relação de emprego, seja ela urbana, rural ou doméstica. Vamos também ter a oportunidade de falar sobre remuneração e salário, com todas as parcelas que compõem o salário. Então, salário base, comissões, qual que é a diferença entre salário fixo e salário variável, quais são as repercussões que isso tem em relação a outras parcelas que são devidas em virtude do contrato de trabalho. Vamos falar sobre os adicionais legais, adicional de insalubridade, de periculosidade, adicional de transferência, de horas extras, adicional noturno. Também vamos falar sobre prêmios, alimentação, parcelas que não têm natureza salarial, benefícios previdenciários que são chamados de salário maternidade, o salário maternidade, que apesar de ter esse nome, não se refere a uma parcela propriamente salarial. Então, as implicações de parcelas com natureza salarial e sem natureza salarial, as proteções ao salário, quais são os descontos que são autorizados na legislação trabalhista, que podem ser feitos no contra-cheque do trabalhador, regras relativas à empenhorabilidade do salário. Então, também fazer uma abordagem em relação a benefícios previstos em acordos e convenções coletivas, ou seja, vamos falar também de noções de direito coletivo do trabalho, o papel dos sindicatos, de que maneira que é feito o enquadramento sindical para que sejam aplicados os acordos e as convenções coletivas de forma correta, considerando as regras do nosso ordenamento jurídico. Também vamos trabalhar as questões relativas aos tempos, duração do trabalho, jornada de trabalho, compensação de jornada. Vamos falar também sobre os intervalos, intervalo intra-jornada, intervalo que é aquele no horário diário destinado à alimentação e descanso. Vamos falar sobre o intervalo entre um dia e outro de trabalho, intervalo interjornada, o intervalo entre uma semana e outra, os repousos semanais remunerados, quais são as regras para que o empregado tenha o direito de receber esses repousos. Vamos tratar das férias, aprender a fazer a contagem das férias, o cálculo das férias, registro dessas férias na carteira de trabalho, aspectos então que envolvem a rotina relativa às férias. O 13º salário também vamos aprender não apenas a teoria, mas também vamos tratar da contagem do 13º salário, saber das épocas próprias para pagamento do 13º, quais são as parcelas que geram repercussão, que geram reflexos no 13º salário, o FGTS, como que ele deve ser recolhido, em quais situações de extinção do contrato de trabalho devido à indenização de 40% sobre o FGTS. Além disso, quais são as modalidades, quais são as hipóteses de extinção do contrato de trabalho? Existem regras que asseguram garantia provisória de emprego, então nós vamos conhecer quais são as principais hipóteses em que é garantido o emprego, qual é a consequência do empregador dispensar o empregado durante o período da garantia de emprego. Vamos falar das verbas que decorrem nos casos de extinção do contrato de trabalho e também nos casos em que for devida a reintegração ou que for inviável a reintegração de um empregado que tem garantia provisória de emprego,
as chamadas estabilidades provisórias, como alguns autores colocam, não é mesmo? Além disso, vamos tratar de algumas questões envolvendo as formalidades e prazos para o acerto rescisório, como que deve ser feito. Além disso, vamos falar também sobre a possibilidade de um empregador passar a ser devedor de multas pelo atraso no cumprimento do acerto rescisório, emissão de guias, precisa, não precisa mais, quais foram as alterações que a reforma trabalhista, ou seja, que a Lei 13.467 de 2017 trouxe em relação a essas rotinas, né, os principais institutos que envolvem a relação de emprego, seja ela urbana, rural ou doméstica. Vamos falar também sobre questões previdenciárias que têm relação direta com as rotinas da empresa, que envolvam acidente do trabalho, que envolvam afastamento do empregado por motivo de saúde, hipóteses que vão ensejar garantia provisória de emprego e que não vão ensejar garantia provisória de emprego, como que o empregador deve proceder nesses casos, como que ele deve registrar esse afastamento, como que ele deve fazer o pagamento de salários, tem que continuar recolhendo o FGTS nesse período. Então, nós vamos ter momentos em que nós vamos nos dedicar a questões conceituais, mas sempre também tentando trazer para as questões práticas, como que se faz um registro na carteira de trabalho do contrato, seja esse contrato com prazo determinado, indeterminado, e o contrato intermitente, que é uma figura que veio com a reforma trabalhista. Nós vamos também ter um momento para tratarmos sobre a saúde e segurança no trabalho, no meio ambiente do trabalho, o direito ao meio ambiente seguro. Vamos falar um pouco sobre o papel da fiscalização dos auditores fiscais do trabalho, né, em relação a essas normas regulamentadoras que envolvem saúde e segurança no trabalho, e sempre tentar trazer o estudo de casos para viabilizar a conciliação da teoria com a prática. Nós vamos, ao longo do semestre, mesclar aulas síncronas, que são aquelas aulas ao vivo, com aulas assíncronas, videoaulas que eu vou disponibilizar para vocês na plataforma do Microsoft Teams. A princípio, estamos tendo as aulas gravadas pela plataforma do YouTube, mas assim que houver a possibilidade de utilização do e-mail institucional e acesso à plataforma Teams, nós vamos continuar por lá, tá certo? As aulas ao vivo ficarão sempre gravadas, então quem não tiver oportunidade de assistir em tempo real, depois pode assistir às aulas gravadas no plano de aulas, no planejamento que eu disponibilizei para vocês por e-mail e que depois vai ficar disponível também no Google Drive, cujo link eu também mandei no e-mail. Tem lá a indicação de todas as aulas, são 15 semanas programadas, essa é a primeira, né? E para cada semana tem lá a previsão do que nós vamos fazer, se a aula vai ser síncrona, se vai ser assíncrona. Então já temos lá as datas dos quatro encontros ao vivo que teremos ao longo do semestre, com a indicação do conteúdo respectivo. As aulas assíncronas, que não são aulas ao vivo, eu vou sempre disponibilizar para vocês uma videoaula. Tanto nas aulas no modelo síncrono ao vivo, quanto no modelo assíncrono, que é aquele que eu vou gravar a videoaula, além das aulas propriamente ditas, vão ter leituras sugeridas para vocês complementarem o estudo sobre aquela temática proposta. Então, vocês vão ver que no Google Drive eu organizei por semanas e lá vocês vão ter a oportunidade de, em cada semana, acessarem o conteúdo das leituras que estão sendo sugeridas. Claro que além dessas leituras que estão lá disponíveis no Google Drive, pode ser que eventualmente em alguma semana tenha uma leitura além daquela, né? Algum livro que vocês possam acessar, um artigo que vocês possam acessar de outras formas, né? Procurar na biblioteca, enfim, alguma coisa nesse sentido. E também recursos audiovisuais. Vocês vão ver que em várias datas, né? Em várias semanas, também estão disponíveis links de entrevistas, links para vocês assistirem documentários, filmes. E, inclusive, gente, a nossa primeira atividade avaliativa, entre as 4 que eu propus para o semestre, é justamente um trabalho que vai envolver o estudo dos roteiros das aulas, que eu vou disponibilizar aí para vocês, da primeira até a terceira aula, salvo engano,
dessas leituras que vocês vão fazer complementares, das nossas aulas e também de 2 filmes que estão lá indicados na semana 1 e na semana 3, salvo engano, que vocês vão falar um pouco, expressar, né, a compreensão de vocês a respeito do surgimento, da consolidação do direito do trabalho a partir desse material todo. Então, primeiro é um estudo dirigido a partir desses filmes, a partir desse material envolvendo as 3 primeiras semanas de aula. A segunda atividade avaliativa, a segunda e a terceira, elas têm uma conotação mais prática, vão ser estudos de caso. O estudo de caso número 1, que é a segunda atividade avaliativa, vai envolver discussão, vou dar uma situação para vocês, para identificarem se ali está caracterizada a existência da relação de emprego ou de uma relação de trabalho que não seja relação de emprego. Claro que nós vamos trabalhar esses conceitos, né, de quais são os requisitos para a caracterização de um vínculo de emprego antes desse estudo dirigido, e aí vocês vão explorar esses requisitos para me responderem se acham que ali existe ou não um vínculo e de que modalidade de vínculo estaremos falando, caso seja urbano, doméstico ou rural. Vocês vão justificar por que entenderam assim. A terceira atividade, que é um segundo estudo de caso, vai ser voltado para registros na carteira de trabalho, anotação de férias, de 13º. Então, provavelmente também vai ser um estudo de caso envolvendo temática 13º, férias e registros na carteira de trabalho, registro do contrato de trabalho na carteira de trabalho e previdência social. E, por fim, vou propor também uma atividade para vocês identificarem as principais alterações que a Lei 13.467 de 2017, que é o principal instrumento da reforma trabalhista no Brasil, acarretou na legislação trabalhista e previdenciária. Então, ainda vou elaborar a orientação específica para essas atividades. A primeira já está pronta, vou disponibilizar em breve para vocês pelo Google Drive, para que se programem. Mas sempre vou disponibilizar com pelo menos aí 2 ou 3 semanas de antecedência, então fiquem tranquilos. A ideia é justamente provocar o debate, né, provocar reflexão, então que vocês tenham a oportunidade de refletir sobre esses temas, sem a necessidade, pessoal, de que seja um trabalho, uma monografia, um trabalho dissertativo longo. Não, a ideia é justamente que a gente faça uma abordagem mais prática em relação a esses trabalhos. Tá certo? Então, a ideia para esse primeiro vídeo era justamente dar as boas-vindas a vocês, apresentar um pouquinho o nosso programa, falar da proposta de trabalho e instigá-los, né, e deixá-los aí curiosos e animados para o que virá, né, nas próximas aulas síncronas e assíncronas. Na sequência, vocês vão ter uma videoaula falando um pouco sobre as razões de surgimento e de consolidação do direito do trabalho, tá bom? Até a próxima. Obrigada.